Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do grande livro de Eclesiastes. Um livro que provoca muitas reflexões, provoca muitas dúvidas também, porque não é um livro fácil de se entender logo de cara. E é um livro que, para você acompanhar bem, já recomendo que você pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, o seu marcador de textos e anote algumas dicas que nós vamos falar aqui, algumas coisas que eu irei passar para vocês. Então, acompanha comigo cada detalhe dessa aula que está muito legal. Então, para facilitar tudo, né, eu vou compartilhar com vocês os meus slides, então acompanha comigo aí, irmãos. Deixa eu liberar a apresentação aqui, né? Opa, calma aí, deixa eu ver. Eu acho que não foi. Só deixa eu ver aqui. Só mais um instante. Perfeito. Imagino que agora todos vocês devem estar conseguindo visualizar. Então, vamos lá. Eclesiastes. Então, antes de tudo, aquele momento assim de para tudo. Eclesiastes é um livro que você precisa ler do começo ao fim, né? Então, se você está num programa de leitura, então hoje você está começando às vezes os primeiros 3 capítulos, amanhã vai ler mais um pouco. Você não precisa ler tudo em um dia, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é um livro que, se você começou a ler ele, por favor, termine, tá? Não fica só com um pedaço dele, porque um pedaço dele quebra todo o sentido do livro, tá? E às vezes vai até não fazer bem para você, e eu vou explicar o porquê durante todo o decorrer da aula. Então, muito importante, eu vou frisar mais uma vez: Eclesiastes é um livro para você ler ele do começo ao fim. A mensagem principal dele está no último capítulo, tá? Então, entendido isso, podemos seguir adiante, tá? Então, aqui nós nos depararemos com o seguinte: é como se um grande mestre, um grande professor, ou o kulet, né, no hebraico, que significa aquele que reúne pessoas, um professor, um mestre, estivesse fazendo uma grande análise da vida como um todo, ou seja, tudo que existe debaixo do sol e todo o sentido da vida, aquilo que tem sentido, aquilo que não tem, né, e como que isso se dá. Quem escreveu este livro não é uma certeza. Então, existe um consenso que provavelmente quem escreveu o livro foi o filho de Davi, né, o rei Salomão. Mas isso não é uma certeza, é uma aproximação, né? E tem uma outra coisa também. Você vai ver que neste livro, este mestre é um personagem. Então, o autor criou este personagem, esse mestre reflexivo, né, para que a história tivesse um sentido maior, né? Então, quando você estiver lendo, entenda que o narrador é um personagem, tá? Este que faz as reflexões, pensa sobre a vida, fala que em determinado momento entende que a vida não faz sentido, que tem que se aproveitar uma coisa e daí depois fala que não tem mais. Este é um personagem, tá? O que nós podemos entender? Que existe o personagem e existe o autor, tá? Então, só preste atenção neste detalhe, porque às vezes você lê e você pode entender assim, caso você imagine que é o rei Salomão, que às vezes você imagina que foi o próprio rei Salomão que passou por este caminho de raciocínio tal e viveu exatamente aquilo que o personagem ele está vivendo. Mas não, ali é um personagem. Então, também entendido isso, podemos seguir em frente. Agora,
Outra coisa que também é importante, né, você ler, e você prestar atenção, é que a questão da tradução, ela é importante. Então, tem uma palavra que se repete 38 vezes. E veja, são 12 capítulos, então uma palavra que se repete 38 vezes em 12 capítulos, que nem são capítulos tão extensivos assim, é porque ela é muito importante, né? E essa palavra é revel, que na sua Bíblia você vai encontrar como não tem sentido, como vaidade ou como fútil, dependendo da tradução que você está utilizando. O que acontece? Independente da tradução que você esteja utilizando, onde estiver escrito não tem sentido ou vaidade, entenda que no original significava vapor ou fumaça, tá? Então, isso significa o quê? Que as coisas na vida, no mundo, elas são como vapor ou fumaça, ou seja, você até consegue vê-las, ver o contorno, ver o desenho, mas se você tentar pegar e reter, você não consegue, e dali a pouco ela dissipa. Então existe um grande enigma nessa questão da vida. O que vai fazer sentido se tudo é rével, se tudo é fumaça? Então, o trabalho, o dinheiro, as posses, a boemia, todas essas coisas, o autor vai apresentando de diversas formas como rével, né? Ah, Diego, mas então por que na Bíblia já não está escrito fumaça ou vapor? Porque não é autoevidente. Para algumas pessoas, ao ler fumaça, às vezes não vai entender que o autor está querendo dizer que aquilo não faz sentido, né? Então, houve-se um tempo em que você colocar que tudo é vaidade fazia sentido para as pessoas, para os leitores. Mas os tempos foram passando, as gerações foram mudando. Pode ver, existem palavras hoje no seu vocabulário que, quando você fala para uma pessoa mais jovem, ela não entende. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Se você tiver, né, de 30 anos para cima, quando alguém olha para você e diz assim: Nossa, mas não caiu a ficha? Essa pessoa entende que, poxa, como assim você não se tocou? Como que você não se deu conta? Por quê? Porque para quem tem acima de 30 anos, ainda pegou uma época onde existiam os telefones públicos e que se colocava uma ficha e quando aquela ficha caía, a ligação completava. Agora, tenta imaginar alguém da geração Z ou Alpha, né, que são pessoas dos últimos 20 anos para cá, que já nasceram com o celular na mão, jamais vão entender isso. Então, hoje, a palavra vaidade tem outros significantes que poderiam fazer com que a pessoa não se aproximasse. Então, quando a gente fala de tradução bíblica, veja, lá no hebraico existe um original, né? Nós temos uma referência original e conforme o tempo passa, nós precisamos melhorar a nossa tradução para que as pessoas do nosso cotidiano continuem entendendo, né? Então, eu vou dar o exemplo da Almeida, né? Então, que é uma tradução bíblica. Às vezes lá tem palavras que nós não utilizamos mais, como dar-te-vou-lhe-eis. Ninguém fala mais isso, né? Todo mundo fala assim, eu vou dar a você, né? Ou seja, ou vou te entregar. Então, já é uma forma de linguagem que a gente não utiliza mais. Então, às vezes, a gente tem que atentar-se a isso. Então, independente da tradução que você esteja utilizando, atente-se a esse pequeno detalhe, tá? Dito isso, seguimos mais uma vez em frente. Não existe significado na vida. Então, Revel praticamente o que ele quer dizer, né? Aceite o Rebel, né? Significa que
não existe significado na vida se você não estiver próximo de Deus. Ou seja, todas as coisas elas perdem o significado, perdem o propósito, porque você pode correr atrás de uma vida de riqueza e de repente, num golpe de azar, você perde tudo e todos aqueles anos se vão, ou simplesmente você passa a vida inteira guardando dinheiro e morre e ninguém usa o teu dinheiro. Então, entre para isso, tem várias outras coisas na vida. Essa fumaça significa isso, que as coisas do mundo, elas não têm significado, você não consegue agarrar. A morte, ela é inevitável. Então, na morte, tudo perde o sentido. O que você não pode perder de vista, tá? O conteúdo. As ponderações de um mestre sábio que luta com as realidades da vida, o que se ganha alcançando riqueza ou sabedoria, quando, no fim, a morte chama tanto a ricos quanto a pobres, tanto a sábios quanto a tolos. Material especialmente inserido em um contexto de conhecimento do temor de Deus. Então veja, este grande mestre fará grandes reflexões. E tudo isso sobre este contexto do que significa temer a Deus. A data da construção, ela é desconhecida. Olha, aqui pode-se entender que provavelmente foi um período ali na época de Salomão. Podemos entender isso, né? ênfase. A natureza transitória da vida presente, como viver sabiamente num mundo no qual as únicas certezas são a morte e o juízo, a futilidade das buscas humanas que não levam em consideração o temor de Deus. Então agora a gente vai passar capítulo a capítulo, dando uma boa observada em tudo que acontece nesse livro. Capítulo 1, Introdução. Então, ali o versículo do 1 ao 7. As palavras do Mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Opa! Aqui existe uma menção a Salomão. Olha só. Mas vamos lá, né? Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Por conta deste primeiro trecho, é que existe um consenso que provavelmente seja da época de Salomão, porque existe a referência, então, também é por isso que existe ali a possibilidade de ter sido o rei Salomão que escreveu. Então, esse primeiro trecho dá um pouco de uma esclarecida porque que algumas pessoas pensam isso, tá? Mas não podemos descartar que poderia ter sido outra pessoa também. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Pois muito bem, aqui nesse primeiro capítulo, nessa primeira, introdução, a gente consegue entender que é muito difícil você compreender as coisas da vida, o sentido. Então veja que aqui ele faz uma apreciação sobre as gerações, sobre o tempo, sobre a forma como a natureza se manifesta na realidade. Fala-se de que quando se adquire sabedoria, tem-se mais sofrimento. Então vamos lá. Tente imaginar o seguinte: às vezes,
Quando você é ignorante sobre um assunto ou sobre uma situação, você segue a sua vida tranquilamente. Mas a partir do momento que você tem conhecimento daquilo, às vezes aquilo passa a ser um sofrimento para você. Então, quem nunca se decepcionou a conhecer a verdadeira natureza ruim de um ente querido ou de uma pessoa próxima? Antes de você tomar conhecimento disso, você tinha um tipo de relacionamento com essa pessoa. A partir do momento que você descobriu uma outra face dela, aí fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque você não pode mais voltar atrás. Você descobriu. Assim como quando você descobre um problema na tua casa ou em qualquer questão da sua vida. A partir do momento que você descobre a verdade, ou obtém o conhecimento de alguma coisa, o cenário da tua vida muda. As suas responsabilidades mudam. A forma como você vai agir muda, né? Então, para algumas pessoas, elas preferem não saber das coisas para continuar vivendo feliz, né? Mas esse comportamento, com toda certeza, não tem sabedoria alguma. Seguindo adiante, no capítulo 2, ele vai falar que existem várias maneiras de tentar se obter ganho. Então veja só, é como se esse grande mestre estivesse raciocinando o seguinte: pensei comigo mesmo, vamos, vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Então, aqui ele está fazendo uma grandíssima reflexão sobre, digamos assim, pô, então vou tentar aproveitar a vida. Só que rir, festa, tal, é, não se provou muito útil lá no fim das contas. Ele entendeu que ser sábio é melhor do que caminhar nas trevas. Mas também tentar, digamos, apenas ganhar riquezas e acumulá-las também não funciona tão bem. Então veja só. Por que que esse livro é um livro que você tem que ler ele do começo ao fim, né? Porque já pensou se de repente você lê só até essa parte, que é até o capítulo 2, vou experimentar a alegria. Descubra coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria não vale de nada. Pois muito bem, você acabou de sair totalmente desmotivado. Já pensou se você recorta só esse trecho e manda para alguém ali no WhatsApp? Pô, essa pessoa ela vai falar, cara, que coisa ruim esse versículo tá me passando, né? Ou seja, é necessário contexto para a coisa fazer sentido. Este aqui é um versículo muito favorito de muitas pessoas, né? Tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Aí ele conclui. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Então veja só, algumas pessoas fazem esse recorte, mas esquecem do restante do capítulo, porque no final do capítulo ele conclui isso. Então,
Depois de fazer essa reflexão linda, maravilhosa, ele praticamente fala assim: ah, então tá. Então é melhor que o homem desfrute do trabalho dele. Mas veja, mas será que este é o propósito que Deus tem pensado para nós? Né? Por esse motivo, reforçarei mais uma vez. E veja, não é a primeira vez que eu reforço, estou dando uma bem de hebreu aqui, falando várias vezes a mesma coisa para encucar. Este é um livro que você lê do começo ao fim, tá? Não larga esse livro pela metade, pelo amor de Deus. Capítulo 4. Então, veja, ele está fazendo uma sequência de raciocínio. Então, após ele pensar tudo isso sobre o tempo, e que no fim das contas, o que vale a pena é desfrutar o trabalho, ele vem com essa ideia que no capítulo 4 vai falar de sucesso, opressão e solidão. Então, veja só. De novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Ou seja, olha como a vida é triste na percepção desse mestre nesse momento. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isto é um absurdo, é correr atrás do vento. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Então veja, depois de refletir sobre o tempo, ele pensa sobre que este mundo, numa certa forma, muitas vezes, os opressores obtêm sucesso. E que lá no fim das contas, mesmo que muitos tenham te seguido durante um tempo, às vezes você também vai ficar sozinho. Então, este livro ele está falando sobre verdades da vida. Em alguns momentos, nós cristãos, a gente pode ter o seguinte entendimento, que por crermos em Deus, por termos fé em Jesus Cristo, por acreditarmos que Ele morreu por nós e nos salvou, a gente está livre da realidade que existe no mundo. Enquanto que a palavra não nos avisa que neste mundo nós teremos aflições. O livro de Eclesiastes esclarece muitas coisas. Só que como é uma linha de raciocínio, vejo que aqui nesse capítulo 4 é como se ele estivesse analisando o mundo e vendo assim, caramba, como tem pessoas que sofrem. Poxa, às vezes eu faço muita coisa, mas lá no fim eu tô sozinho. Às vezes, assim, eu fiz muita coisa por uma geração. A próxima geração vem, ó, desfaz tudo. Capítulo 5, ele vai falar sobre aproximar-se de Deus. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. E, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Aqui, o grande ensinamento é que, quando você for falar com Deus, tente ouvir. Não apenas faça porque é uma obrigação.
Porque fazer por uma obrigação não faz o menor sentido. Você já parou para pensar nisso? Quando uma pessoa vai à igreja e ela entra nessa igreja, ela, durante o louvor, não louva, durante o momento de oração, não ora, durante a ministração da palavra, não presta atenção. N- Naquele dia, ela passou por uma casa, é como se ela entrasse na casa de uma pessoa e não prestasse o mínimo respeito, não conversasse, não participasse de tudo aquilo que o anfitrião apresenta. É como se você chegasse na casa de uma pessoa e entrasse sem dar oi, né? Sem dizer olá e sem tentar conversar com ela. Aproximar-se de Deus, seja reverente. Então aqui ele para um instante e pensa, aproximar-se de Deus. Mas vamos ver como isso continua. Riqueza e opressão. Porque ali no final ele fala que Deus pode conceder esse dom maravilhoso que é gerir finanças. Mas vamos lá. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar de tais coisas e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido? É um mal terrível? Então, veja só. Aqui ele está falando daquela pessoa que construiu um império, construiu muitas riquezas e repassou para alguém, porque a vida dele chegou ao fim. Só que ele não desfrutou daquilo. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Quanto mais palavras, mais tolice e sem nenhum proveito. Então, aqui novamente, ele começa a não ver sentido na riqueza. Então, ser rico talvez não tenha sentido nenhum. Vantagem da sabedoria. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O rosto do sábio está na casa, o rosto do sábio está na casa onde há luto, mas os tolos na casa da alegria. Então veja só, por que existe mais sabedoria em um enterro, em um funeral, do que numa festa? Porque no enterro, num funeral, aqui diz que melhora o coração porque você faz uma reflexão sobre a vida, sobre a finitude dela. Você tem a oportunidade de a, aconselhar pessoas, acolher pessoas, demonstrar amor por pessoas, né? Abraçar pessoas. Você tem a possibilidade também de refletir sobre a sua própria vida, sobre a finitude dela. Já numa festa, dependendo da festa, a pessoa se embriaga e faz coisas que não deveria, né? Então, às vezes, no momento de alegria, não existe nenhuma sabedoria. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas, né? Então, aqui, este mestre ainda muito desesperançoso e muito, vamos colocar como quase que uma visão depressiva da vida. No capítulo 8, Um Mundo Injusto. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade.
Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Então percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Então a gente pode até pensar no seguinte: como seria possível entender a justiça de Deus? Então, este é um tema que a gente vê muito no livro de Jó. Jó era um justo em sofrimento que não estava conseguindo entender o porquê ele estava em sofrimento. Veja que aqui, por mais que uma pessoa tenha sabedoria, ela não vai conseguir entender todas as injustiças que acontecem no mundo. Não tem como ele capturar todas essas injustiças e compreendê-las. A morte. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. Além do mais, ninguém sabe quando quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço. Também os homens são enredados pelo tempo de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Veja só, aqui a gente pode ter já observado isso centenas de vezes. Quem aqui não conhece uma pessoa que tem bastante potencial, mas parece que, às vezes, para aquilo que ela quer engajar, não engaja? Quantas vezes a gente vê pessoas inteligentíssimas cometendo erros bobos? Quantas vezes a gente vê um esportista que se dedicou muito, né? E na hora H, naquele momento que ele vai ganhar a medalha, que vai ganhar o campeonato, acontece alguma situaçãozinha e ele não ganha. Quantas vezes a gente vê uma pessoa extremamente saudável morrendo de alguma morte inesperada, como um acidente ou algo assim? Então existe um acaso, algo sobre a vida que foge da nossa racionalidade, que foge do nosso entendimento. Então, uma coisa muito dura. A gente gostaria muito que a vida fosse sobre esforço. Se eu me esforçar bastante, eu consigo. Mas aqui, o raciocínio desse mestre é que às vezes você se esforça bastante, mas não vai acontecer. Veja, para esta pessoa que entende dessa forma, assim, se eu me esforçar bastante, eu não consigo, e se de repente ela não conseguir, todo o sentido da vida para essa pessoa acabou e ela cai em depressão profunda. Por quê? Porque a regra motivacional é: se eu me esforçar, eu consigo. Mas e se o plano de Deus para sua vida não for conseguir? Como é que você vai fazer, né? Então veja, eu posso ter um plano para mim. O meu sonho é respirar debaixo da água, sem equipamento de mergulho. Posso tentar milhões de vezes, não vou conseguir. Isso é uma coisa absurda, mas eu posso tentar querer fazer outras coisas, coisas mais alcançáveis, mas pode ser que eu não consiga. E como que eu vou lidar com isso? A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. O melhor exemplo que nós podemos ter disso é só você pensar no primeiro casal da humanidade.
Bastou um casal para o pecado se alastrar por infinitas gerações. Se a gente parar para pensar, existem vários exemplos onde toda uma nação, um povo, sofreu por conta das decisões de um ou dois. Você, provavelmente, que está me ouvindo, tem uma família, né? Pode ser que você seja o pai ou a mãe dessa família, pode ser que você seja o filho, mas quantas vezes será que você já não sofreu por conta das decisões de alguém da sua família? Às vezes, uma só pessoa consegue fazer coisas e fazer com que coisas interfiram na sua vida. E isso é uma parte difícil das pessoas entenderem. Por quê? Porque é o que a gente chamaria de problema do mal, tá? O problema do mal é: se Deus é bom, por que o mal existe? Por que que se de repente alguém comete um mal, isso me afeta, sendo que eu tô aqui, ó, lá em santidade, andando com Deus, ó, certinho, bonitinho. Porque existe um livre-arbítrio. Deus não manipula a nossa vida como se nós fôssemos marionetes. Então, para que a gente exista e não seja simplesmente uma marionete, nós temos esse livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio é o que também nos fere. Então veja, a partir do momento em que o pecado original acontece e que a gente, de uma certa maneira, precisa agora ser resgatado por Deus, a gente está fora de uma de um átrio, de uma segurança em que tínhamos e agora a gente vive contaminado pelo pecado. Então, se um pecador decide fazer alguma coisa, essa coisa pode afetar muitas pessoas. E isso é difícil, às vezes, assim, de a gente aceitar, mas é uma consequência do pecado. O caminho da sabedoria. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Ou seja, veja, se você parar para pensar, tenta imaginar um relacionamento. Imagine que você acabou de encontrar uma pessoa, você se apaixona por ela, e é tudo lindo, é tudo maravilhoso, tal, e você passa 364 dias com essa pessoa vivendo uma coisa incrível, maravilhosa e apaixonante. Quando chega no dia 365, você descobre uma traição. Pois muito bem. O que tem mais peso? Os 364 dias bons ou esse ato de traição? É sobre isso que ele está falando. A insensatez tem um peso severo. As palavras do sábio lhe trazem benefício, mas os lábios do insensato o destroem. Quantas vezes a gente fala para um filho: olha, cara, você é minha vida, você é sensacional, você é maravilhoso, você é inteligente, você é bacana, você é ba... Nossa, você é incrível, filho, você é uma bênção. Aí ele vai para a escola, aí um coleguinho olha para ele, fala que ele é feio, que ele é burro, ou que ele não sabe das coisas, e aquilo acaba com a autoestima dele. Ou você ensina vários bons caminhos para ele durante uma vida inteira. Aí um dia, numa festa, alguém oferece maconha para ele, ele experimenta e é um caminho sem volta. Então aqui o que acontece? A insensatez tem um preço altíssimo. O livro de Provérbios fala muito bem sobre isso, sobre atender o chamado da sabedoria ou ser seduzido pela insensatez. Sobre não compreender. Capítulo 11. Assim como você não conhece o caminho do vento, não nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus.
o Criador de todas as coisas. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então, por mais que você vá compreender, você terá seus limites. Você não vai entender tudo sobre tudo. E aqui, a palavra final que fecha o livro. Lembrem-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você diria, não tenho satisfação nele. Eclesiastes 12 fala, tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. E a conclusão final. Agora que você já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Veja e o porquê eu repeti tantas vezes. Chega até aqui, né? Não larga pela metade. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido. Vou repetir. Inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, apesar de todas essas reflexões sobre o que faz sentido, o que não faz sentido, tudo que eu sei, tudo que eu não sei, no fim das contas, é melhor com que você guarde os mandamentos, pois isso é o essencial. Porque o que realmente importa não é essa vida terrena que nós temos, mas sim a glória de Deus nos céus. É por isso que tanto que a gente fala sobre você ter os olhos fitos em Jesus, você ter os seus olhos voltados para o alto, né? Você aqui é um estrangeiro, você é um passageiro por essa terra, tá? Porque aqui, debaixo do sol, a única coisa que é essencial é você temer a Deus. Então, você pode ter os devaneios que você quiser, pensar sobre o tempo, sobre o sentido das coisas, filosofar, mas lá no fim, o que realmente é importante é isto: tema a Deus e guarde seus mandamentos. Bom, meus caros amigos, meus caros alunos e alunas, eu encerro essa aula dizendo para vocês o seguinte: o livro de Eclesiastes é um livro em que algumas pessoas elas têm dificuldade de entender o sentido dela. Então, ele não foi um livro feito para se recortar partes e mandar para as pessoas, assim como o livro de Jó, né? Então, nós estamos vindo numa sequência, né, de estudo que são os livros de sabedoria. Veja que no livro de Jó, Jó praticamente diz o seguinte: aonde mora a sabedoria? Onde, né, está essa questão, né, do como que o justo pode sofrer? Então veja, aqui no livro de Jó se entende que a sabedoria reside no temor do Senhor, né? E que sim, o justo pode vir a sofrer, né? Então, caso você sinta-se, poxa, eu estou sofrendo, isso faz parte da vida. Nesse mundo teremos aflições. A gente tem um livro de Provérbios que é um livro de vários ensinamentos, várias maneiras como você pode adquirir sabedoria. E a sabedoria mora onde? Mora com Deus. Ou seja, de que adianta ser extremamente sábio se você não procurar a verdadeira sabedoria? Então, se você procurar sobre livros de filosofia, entre outras coisas, você vai aprender alguma coisa. Mas a sabedoria mesmo é a que vem do alto, é a que vem de Deus. No livro de Eclesiastes, a gente observa o seguinte, que uma pessoa, quando ela analisa a vida, ela pode se deparar assim como uma imensidão de conteúdo e ter dificuldade de obter sentido em tudo isso. Mas no fim das contas, ela pode ter todas as reflexões do mundo, mas ela tem que temer a Deus. Vamos pegar o exemplo do rei Salomão.
O rei Salomão foi o homem que foi dotado da maior sabedoria. De todos os personagens bíblicos que você lê, ele foi o mais sábio. Mas a sabedoria depende da obediência. Então, apesar de ele ter recebido o maior volume de sabedoria, ele cometeu atos de insensatez no final da vida dele. Então, meus caros irmãos e irmãs, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado muito bem. Bons estudos e que Deus os abençoe.